Então, pessoal, dando continuidade às nossas regras de derivação, da mesma forma que nós fizemos um estudo de uma função que é uma função composta, no caso do seno, né, sendo y igual a seno de u, e esse u sendo uma função derivável em relação a x, nós vamos usar esse mesmo estudo para aplicar no cosseno, sendo y igual a cosseno de u, e u uma função derivável em relação a x. Aí está aqui. Se eu tenho uma função y igual a cosseno de x, é de conhecimento nosso que a derivada dessa função cosseno de x é o menos o seno de x. Por outro lado, se eu tenho uma função y dada por cosseno de u, sendo u uma função derivável em relação a x, a minha derivada da minha função cosseno de u será menos seno de u vezes a derivada de u. E aí eu coloquei aqui para a gente não esquecer. Vamos aplicar isso nesse exercício interessante para nós fixarmos esse entendimento. Bom, vamos considerar esse termo aqui como sendo o nosso u, tudo bem? E aí a gente passa a entender o seguinte, que y é igual ao cosseno de u, sabendo que u é uma função derivável em x. Quem é u? Ah, professor, u é π sobre 2 menos x. E qual é a derivada dessa função u? Olha, a derivada de uma constante é zero. E a derivada de x, de menos x, né? É menos 1. Nós já vimos isso. Eu tenho menos 1x. Vai ser a própria constante, né? No caso, a constante aqui é menos 1. X eu subtraio um expoente, vai ficar 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aí a gente ficou o seguinte. Nós chamamos isso aqui, y é o cosseno de u. Logo, para nós derivarmos, nós temos que ter a derivada do cosseno de u, quem é? Menos seno de u, vezes a derivada de u. Isso é digamos assim, um entendimento da regra da cadeia, a qual nós vamos estudar adiante, certo? Nós vamos estudar essa regra da cadeia, que o nome, ele é sugestivo, derivação em cadeia, por assim dizer. Então, nós temos que a derivada de y em relação a x, nós vamos substituir o u vale quem? π sobre 2 menos x. Então, menos o seno de π sobre 2 menos x, vezes a derivada de u. A derivada de u é menos 1, né? E menos com menos dá mais, ficamos com o seno positivo aqui, ó. Seno de π sobre 2 menos x. Uma questão tranquila, acredito que de fácil entendimento. Caso vocês tenham dúvida, pode deixar nos comentários, a gente pode voltar na questão e colocar de uma maneira mais tranquilamente para vocês. Vamos pensar o seguinte, aqui vai fugir um pouco desta noção aqui, porém aparece aqui um quociente, né? Nós vamos chamar aqui de U e aqui de V, tudo bem?
Então vai ser assim, ó. Y é uma função U sobre V. Note que é um quociente. Como é que a gente faz a derivada de um quociente? Se eu fosse fazer a derivada desse U e V ali, U sobre V, ficaria o quê? Eu derivo o U, repito o V, menos, repito o U, multiplico pela derivada de V. Isso tudo sobre o V ao quadrado. Vamos fazer as devidas substituições, que ela é basicamente isso, é o quociente é gostosinho de fazer. Derivada de U, eu chamei o U de cosseno de x, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Repito o denominador, que é a segunda função. 1 menos o seno aqui não é π não, pessoal, aqui é x, tá? É porque eu olhei para cima ali, olhei π e repeti o π. Seno de x. Menos, porque é um quociente, né? Repito a primeira, cosseno de x, vezes a derivada da segunda. Perceba, quando eu derivo isso aqui, ó, a derivada de 1 é zero. Eu vou até colocar aqui, não precisa, mas vou colocar. Menos a derivada do seno, que é o cosseno de x. Isso tudo sobre quem? Sobre o denominador ao quadrado. 1 menos o seno de x ao quadrado. Beleza, vamos melhorar isso? Perceba o seguinte, esse menos com esse menos vai dar mais, né, pessoal? Mas antes, vamos fazer essa multiplicação aqui. Menos seno de x vezes 1, vou repetir aqui, ó, dá menos seno de x. Menos com menos dá mais, seno de x vezes seno de x, seno de x, seno ao quadrado de x, não é seno x ao quadrado não, tá? Seno ao quadrado de x. Menos com menos dá mais, porque o zero ali, a gente só colocou ele para figurar ali, apenas isso. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno, aqui é mais, né? Menos com menos dá mais. Cosseno ao quadrado de x. Isso tudo sobre o quê? Sobre 1 menos o seno de x ao quadrado. E aí você tem que ter um certo entendimento aqui, que perceba o seguinte, isto aqui é algo conhecido nosso. Isso vale quanto? Isso vale 1, né? Isso vale 1. Então, nós podemos dizer o seguinte, que vamos colocar na ordem da de baixo, porque o 1 positivo está embaixo, está na frente. Então, vamos fazer isso, ó. Y', né? No caso, a derivada de y em função a x, em função de x, é 1. Coloquei o 1 na frente, tá, pessoal? Menos o seno de x sobre 1 menos seno de x, isso ao quadrado. Portanto, a derivada de y é... Perceba que aparece 1 menos x em cima e embaixo eu tenho um produto com bases iguais. E qual é a base? 1 menos x. E ele aparece ele vezes ele mesmo. Eu posso cancelar um fator dele com o de cima, ficando com 1 apenas em cima. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 1 menos seno de x.
É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comente, compartilhe com seus amigos aí que estão estudando cálculo. Uma vez que estamos caminhando aí em várias questões, eu procuro colocar várias questões, por mais que sejam cansativas aí as questões, de repente, para alguns alunos estudarem uma a uma, mas acredite, passar em cálculo, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade, exige realmente muita dedicação. Bons estudos a todos vocês e até a próxima videoaula. Deixe o seu like caso você gostou da explicação.